O prefeito aqui de Santos, ele tem uma máxima que é muito bom. Ele fala da questão da praia, assim, né? As pessoas não saem voando para ir na praia, né? Elas saem apertando o botão do elevador, ficando exposta, né? Então, até chegar na praia tem vários, enfim, tem vários desafios, digamos assim. E até lá o risco de ela ser contaminada é grande. Porque a praia em si, a praia é um ambiente aberto, um ambiente ventilado, então não tem muito risco. O problema é que não tem como você sair voando para a praia, né? Então, o elevador, ele é um fator de risco, como nós já falamos, muito elevado, muito elevado. Ele está lá no nível máximo, nível vermelho. E aí, assim, eu só queria ouvir do doutor um pouquinho. Eu falei do decreto, doutor. Eu queria até que o senhor falasse um pouquinho desse decreto, porque, como o senhor tem vasta experiência jurídica no ramo condominial, e assim, a minha opinião como gestor, né, e como alguém que acompanha, né, que é sensível a essas questões políticas, eu queria ouvir de você também as questões jurídicas acerca desse decreto esdrúxulo. Claro, claro, Ademir. Esse decreto, ele causou um baita estardalhaço, né? Assim, no dia que o presidente mencionou que iria emiti-lo, antes até da publicação dele, já era uma saraivada de WhatsApps, e-mails perguntando, e agora? Estão pedindo para eu abrir a academia aqui do prédio, etc. Né? E o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o que você mencionou já com muita clareza. A Constituição, ela desmembra as competências para legislar entre a União, federados e os municípios. E, diante dessa pandemia, o Supremo definiu que a atribuição de legislar sobre isolamento social compete aos estados e os municípios. Até agora, a gente observou em todos os estados que houve uma certa coordenação com os municípios. Nós não tivemos muitas ações, né, versando sobre isso. Teve uma ou outra que o Ministério Público, por exemplo, o Diadema, né, o Ministério Público obrigou eles a fazerem o isolamento, até porque tem um número de leitos muito pequeno em relação ao tamanho do município, etc. Mas, de um modo geral, não houve essa bateção de cabeça. Essa bateção de cabeça aconteceu entre o governo federal e os estados e os municípios. E o presidente parece que feito, porque ele crê cegamente que o isolamento não é a solução, crê na medicação da cloriquina, que a gente sabe que, né, não tem os efeitos comprovados e além dos riscos que ela tem. Agora ele fazendo um aceno, talvez, a uma parte do eleitorado que ele julga que vai agradá-lo, falou, não, eu vou liberar as academias e os cabeleireiros. Eu nem entro no mérito se essas atividades são essenciais ou não. Talvez, dependendo do critério, até poderiam ser consideradas. Na verdade, o critério que a gente não pode perder de vista é que nenhuma atividade que cause aglomeração pode ser feita. As essenciais, elas até podem ser feitas sem aglomeração. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu acho que o decreto, ele vem propor uma coisa, mas ele não explica como isso seria feito. Agora, para além disso, ele é completamente inconstitucional. Por quê? Todo ato do direito administrativo, todo ato da administração, todo ato de qualquer ente público, ele tem que se basilar por 5 atributos, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência. Se ele vai liberar as academias de uma forma geral, ou até as academias em condomínios, etc., e vai levar a aglomerações, esse ato, ele, primeiro, fala a legalidade porque ele vai dentro com o julgamento do Supremo, que já disse que ele não poderia legislar sobre isso. Segundo, ele viola a moralidade no sentido de que a vida é o maior valor humano, de acordo com a nossa Constituição, né? O direito que é mais preservado. E ele claramente viola a preservação da vida. E acho que o pior de tudo, ele é ineficiente, né? Se o ato da administração tem que ser eficiente, se tem um ato que é ineficiente, é esse, porque se o nosso direito, a nossa Constituição, os nossos princípios, todos prestigiam a vida, como você vai promanar uma norma que a coisa que ela mais faz é violar o direito à vida? Então, eu creio o seguinte, que os governadores vão ignorar este decreto, o presidente
falhou um pouquinho. Doutor, falhou aqui a sua fala, a sua internet. O problema é que as cidades também elas têm autonomia. E aqui, doutor Márcio, infelizmente, nossa região, infelizmente, eu tive notícia agora à tarde que a cidade do Guarujá é uma cidade que aderiu aí ao decreto, esse decreto esdrúxulo aí do nosso presidente. Então, assim, por mais que os estados... Oi, doutor? Eu aproveitei essa deixa aí da sua internet, a sua internet falhou, e falei que a cidade do Guarujá, ele acatou o decreto presidencial, ou seja, está liberado lá as academias e os salões de cabeleireiros, né, as barbearias, enfim. Sim, sim. Eu acredito que esse decreto ele vai acabar sendo judicializado agora, eu não acredito que esse decreto ele se sustente por muitos dias. Eu acredito que ou algum governo, né, de um dos entes vai, através da sua procuradoria, sustentar no Supremo que esse decreto não deve ser aplicado, e aí a decisão do Supremo ela seria erga omnes, ela acabaria atingindo provavelmente todos os estados. Mas as nossas orientações aos condomínios são as seguintes. Primeiro, esse decreto, ele, em tese, ele seria auto-aplicável aí para as academias, mas ainda assim o condomínio, como ele é um ente privado, o corpo diretivo poderia disciplinar que não, aqui a gente não vai aplicar isso na nossa academia. Então eu não vejo nenhum problema do síndico fazer isso, até porque, né, se a gente for se aferroar aí às normas jurídicas, o próprio Código Civil, ele determina que cabe ao síndico e a todos os condôminos preservarem a salubridade do condomínio. Então, como é que você vai permitir uma atividade, como você muito bem colocou, a academia é um dos focos da infecção, como é que você vai liberar uma academia no condomínio se isso é justamente o que pode causar um prejuízo para a salubridade do condomínio?